Olá, turma, vamos à nossa aula de arte. Hoje, dia 21/9, o livro do terceiro bimestre, páginas 405 até a 409, vamos falar de Oriente. Na arte greco-romana, influenciou bastante os povos que viveram geograficamente no Império Romano e, com o tempo, também influenciaram a arte na Europa, mais diretamente em seu lado ocidental. O Império Romano, ele sofreu vários ataques, invasões, e ficou cada vez mais enfraquecido. Por isso, ele sofreu dois movimentos. O primeiro foi a sua invasão em dois grandes blocos, o Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, e o Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla, fundada pelo imperador Constantino. O segundo movimento foi a queda do Império Romano no Ocidente, em 476. Os povos que vieram do norte, chamados de bárbaros, eles ocuparam a região dando início ao período que ficou conhecido como Idade Média ou feudalismo. A arte bizantina, ela provém do Bizâncio, antiga capital do Império Romano do Oriente, e é onde encontramos magníficas obras de arte em mosaico. Por exemplo, o mosaico é a técnica de formar imagens usando pedaços de determinados materiais. Pode ser pedra, pode ser vidro, pode ser papel. Ainda hoje nós vemos o mosaico em vários... No nosso dia a dia, né, um exemplo disso aqui é o calçadão de Copacabana, que faz o desenho das ondas do mar. Os calçadões dos grandes centros comerciais, tipo Bangu, Madureira, Campo Grande, a gente consegue ver esses padrões em alguns lugares. Para decoração, a técnica do mosaico é uma técnica utilizada desde os gregos, é uma técnica que se utiliza desde a antiguidade para decorar e representar fatos, retratos, lendas. O conceito de pequenos pedaços formando uma imagem nos faz lembrar também dos pixels, né, que é onde formam a imagem digital. Esse mosaico aqui, olha, ele é bem antigo, da época da Grécia, de 300 anos antes de Cristo, só para vocês terem uma ideia de como já era feito o mosaico. O interessante aqui é que a gente vê a imagem de um leão, né? Essas pedrinhas, elas não foram colocadas e pintadas por cima. Essas pedras, elas são de determinadas cores, a preta, a marrom, a bege. A ideia é agrupá-las e organizá-las para elas formarem uma imagem. Os mosaicos bizantinos, que aí a gente já fala de Idade Média, eles tinham um caráter simétrico e monumental, quer dizer que eles eram muito grandes, sendo eles os responsáveis por disseminar essa arte, bem como suas técnicas. Aqui um exemplo já de mosaicos na Idade Média. Na época bizantina, o vidro ele passou a ser o material mais utilizado nos mosaicos, que passam a ser aplicados nas paredes, tornando-se ainda mais coloridos, né, pictóricos, contrastando com o exterior muito rústico. O interior das igrejas bizantinas era ricamente adornado com mosaicos luminosos, sendo o ouro ainda muito utilizado. Como nós vimos, né, o mosaico é utilizado até os dias de hoje para fins decorativos, ilustrativos, para piscina, em área de lazer, a gente vê muito mosaico, que nós vimos, né, que um determinado material unido forma uma imagem, fragmentados eles formam uma imagem. É possível criar mosaicos abstratos também. Abstratos é aquilo que não tem uma forma específica, como é o exemplo desse aqui, que fica numa mesquita, Mesquita Nasir. É um mosaico abstrato. Não é muito comum, mas a gente encontra, ainda mais quando se fala de arte oriental. E, curiosidade, um dos mosaicos mais antigos que se tem registro foi encontrado na antiga cidade de Ur, na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. A placa de madeira ela data aproximadamente 2.600 anos antes de Cristo e conta sobre o cotidiano dos povos nas suas três faixas de figuras, que são essas três faixas aqui, para vocês verem como o mosaico já é uma técnica utilizada há muito tempo. Em Roma eram feitos muitos mosaicos, também chamados de tesserae. A cidade de Pompeia e Herculano, elas guardam
vários mosaicos que foram encontrados há um tempo, né, porque essas duas cidades elas ficaram escondidas do mapa durante muitos séculos por conta do vulcão, o Vesúvio, que acabou com a cidade. Então, de uns 3 ou 4 séculos para cá, essa cidade ela foi encontrada, as escavações começaram e foram encontrados vários mosaicos em Pompeia e Herculano. A arquitetura, no período de ouro bizantino, foram feitas grandes construções arquitetônicas. Claro que o destaque é para a igreja, porque foi um período muito voltado para a religião, para o cristianismo. O surgimento de igrejas espaçosas e monumentais justifica-se com a utilização de grandes domos centrais, que é essa parte aqui do meio, olha. Colunas trabalhadas, decoradas com revestimentos de ouro, os mosaicos de vidros coloridos. Então, eram igrejas muito bem decoradas, principalmente com a técnica do mosaico. A igreja de Santa Sofia é uma das construções mais grandiosas da arquitetura bizantina. A sua grande cúpula, cúpula eu falei que é essa parte aqui, né? Ela chama bastante atenção e sua nave central ela é sustentada por colunas decoradas com motivos coríntios, lembram das colunas gregas? E de influência romana. A pintura e a escultura neste período encontramos relevos com painéis portáteis com a imagem de santos, de passagens bíblicas, porque a arte durante toda a Idade Média ela serviu à igreja. Então, todas as passagens pintadas, os mosaicos, as esculturas, a arquitetura, era tudo muito voltado para a igreja. Tinham outras produções, sim, mas eram mais de produções particulares. No geral, as mais famosas, elas são sempre temáticas religiosas. Então, elas também são marcadas, são marcantes a presença dos ícones, que são pinturas de santos tão admiradas que eram consideradas dotadas de algum poder sobrenatural. Este pequeno painel de madeira era praticamente cultuado, sendo reverenciado, beijado e até mesmo levado para a guerra, visando proteger os exércitos. Entre 726 e 843, o movimento iconoclasta proibiu seu uso porque eles começaram a ser acusados de idolatria e isso não era permitido. Então, os iconoclastas eles destruíam as figuras de santos que encontravam, diminuindo bastante a quantidade de pinturas produzidas na época. Então, o que era considerado era mais as passagens bíblicas. O que sofria idolatria acabou sendo destruído. As características da arte bizantina, expressão da autoridade absoluta e sagrada do imperador, que ele era considerado Deus na terra, frontalidade, leitura frontal da imagem, convenção dos gestos, roupas, símbolos, representação de personagens sagrados. O que antecedeu a arte bizantina? Tudo na história acontece de forma gradual, aos poucos, né? Nada de uma hora para outra. O surgimento da arte bizantina ela não aconteceu de repente. A arte cristã, em seus primeiros passos, foi chamada de primitiva ainda durante o período em que o Império Romano estava em seus momentos áureos. Foi a arte paleocristã primitiva que se desenvolveu antes do Bizâncio e que foi responsável por dar espaço para as novas manifestações surgirem futuramente. O nascimento de Jesus Cristo, a gente está falando de história, tá? O fato é Jesus histórico, o marco é o nosso calendário, é dividido antes e depois de Cristo. Então, o nascimento de Jesus Cristo e a divulgação de sua doutrina marcou uma nova era. Como consequência, o império perseguiu o Cristo, bem como os seus seguidores. Então, o início foi de muita perseguição, que marcou a primeira fase da arte paleocristã, a fase catacumbária, nome dado às catacumbas, ou cemitérios subterrâneos em Roma, onde os mártires eles eram sepultados e se tornaram um lugar de reunião e adoração dos primeiros cristãos que se escondiam lá para cultuar, porque eles eram perseguidos pelo império. Nesses locais, as pessoas do povo faziam pinturas, faziam esculturas, todas simbolizavam temas cristãos. Tá? As imagens elas funcionavam como uma forma de reconhecer seu local de culto e adoração, sendo considerados lugares sagrados.
Durante 3 séculos, os cristãos foram perseguidos, então foi um processo longo. O que oficializou a religião, o cristianismo, como religião oficial de Roma, foi o imperador Constantino. Nesse período, as construções das igrejas é um exemplo, porque elas se tornaram grandiosas, aí a gente já começa a ver as basílicas que começaram a se desenvolver, a arte se aprimorando, né? Os mosaicos, afrescos, a gente vai ver aqui, ó, o interior de uma catacumba, como é que ela era decorada, eu estava falando aqui no slide anterior, e aqui o interior de uma igreja, como ela era decorada, né, pintada. Enquanto isso, o Império Romano do Ocidente sofreu várias invasões, principalmente dos povos estrangeiros, que eram chamados de bárbaros. A cultura e a religião no Oriente Médio, elas se desenvolveram de forma diferente como se desenvolveu no Ocidente. E aí nós temos a arte islâmica. Assim como ocorreu com o cristianismo, a religião ela estava fortemente ligada com a arte. Porém, as representações artísticas árabes eram abstratas, ou seja, elas não representavam imagens de Deus e santos, nem Deus chamado de Alá ou de profeta Maomé, o que é uma figura muito importante para o islamismo. É assim até os dias de hoje. As produções de imagens elas são expressamente proibidas por motivos religiosos, então elas são muito abstratas. Por isso, nós podemos observar que a arte árabe ela apresenta motivos geométricos, com riquezas de detalhes e arabescos. É comum observar isto nas construções de mesquitas e palácios, tapeçarias. Assim como os romanos, os arcos também foram muito utilizados. Esses arcos aqui, olha, eles foram muito utilizados na arte islâmica, né, na arquitetura. Os manuscritos, eles também são uma bela mostra da arte islâmica que ainda, sem fazer ilustrações de pessoas, o judeu empenhou-se no desenvolvimento de belas caligrafias. Aqui nós temos um exemplo do livro sagrado. Com o passar do tempo, foi permitido que os artistas pudessem criar figuras de seres humanos em pinturas e desenhos com condições que não estivessem relacionadas com histórias e textos religiosos, como o Corão, o livro sagrado do Islã, que é esse aqui. Sendo assim, a literatura foi uma outra expressão artística desenvolvida pela cultura islâmica, onde se pode conhecer, melhorar a vida cotidiana das cidades árabes por meio de história. A cultura árabe ela é muito rica em ideias e formas de expressão. É interessante perceber como, mesmo sem apresentar nenhuma figura reconhecível, porque era tudo muito voltado para o abstrato, perceber como, mesmo sem apresentar nenhuma figura reconhecível, seus artistas criaram ambientes ricamente decorados com materiais ostensivos e brilhantes. Há também nesta cultura a presença de mosaicos que eram trabalhados na decoração das paredes e dos tetos. Seção cultural de vocês aí no livro dá um exemplo do Aladim, acredito que todos conheçam. Tem o filme, o desenho, né, o original da Walt Disney, que narra um pouco dessa cultura misteriosa dos árabes. Eu trouxe aqui um trechinho para vocês verem. Tem o filme, né, que ele é mais recente. Vou soltar aqui um pedacinho para vocês verem. Pensou numa oportunidade. Você pode ficar rico o bastante para impressionar uma princesa. O que eu teria que fazer? Vá à caverna dos tesouros e traga a lâmpada. Lealdade ao desejo 3. Tô brincando, olha só. Ei, pode me fazer um príncipe? Tem uma zona cinzenta em me fazer um príncipe. Olha só, te fiz um príncipe. Não. Viram meu palácio? Você parece um príncipe por fora. Mas eu não mudei nada dentro de você. Hora do show. Não vem me dar ordens, tá legal? Eu sei o melhor momento.
Sério? Achei que uma princesa ia onde quisesse. Não, esta princesa. Então, quem já viu o filme, ou quem se interessar por ver, eu acho até que... Eu só vi o trailer no YouTube, mas eu acho que tem na Netflix, ou no YouTube deve ter inteiro também. Dá para vocês perceberem as características, principalmente da arquitetura. As cúpulas, né? Aquela parte da arquitetura que eu mostrei para vocês, os arcos, as cores, os mosaicos, as roupas, né? Bom, podemos notar como característica da arte islâmica a abstração, forma geométrica, valorização da geometria, arcos, né, na sua arquitetura, e a arte no Extremo Oriente. No Extremo Oriente, onde viveram os persas e otomanos, coreanos, por exemplo, donos de culturas milenares, suas civilizações são muito antigas e por isso também estão atreladas ao modo de vida e crenças religiosas. Na China, uma das mais antigas civilizações que se conhece e que ainda existe em nosso período histórico é a religião budista. Também esteve presente influenciando na arte. Pinturas em aquarela e gravuras de paisagem eram feitas como uma forma de atividade aristocrática feita pelos nobres e por monges. Gente, deixa só uma curiosidade aqui para vocês. Aqui no livro está chamando de religião budista, mas para eles, na cultura deles, não é visto como religião, tá? É visto como uma filosofia, é diferente. Bom, continuando. Pinturas em aquarela e gravuras de paisagens eram feitas como uma forma de atividade aristocrática feita por nobres e por monges, que usavam as imagens produzidas como uma forma de meditação sobre a natureza. Então, metais como o bronze também eram utilizados. Entretanto, pode-se perceber que a arte chinesa ela tem sua originalidade, sendo composta por formas suaves e sinuosas, mesmo que os materiais utilizados sejam duros, como a pedra de jade, o porcelanato e o bronze. O famoso exército de terracota, que é esse aqui, olha, feito para proteger e mostrar toda a autoridade do imperador chinês, ele foi encontrado séculos atrás e espanta até hoje pelo alto grau de realismo das figuras. Então, porque eles são muito detalhados, as expressões, a roupa, e também impressiona a capacidade que o artista teve em criar as expressões faciais, né? Em mais de 8.000 estátuas em tamanho real. Elas parecem pequenininhas, mas elas são grandes, tá? Pintura. Pode-se notar semelhanças com a arte árabe. A caligrafia, por exemplo, ela é muito valorizada. Os artistas estudavam muito para fazer as letras da melhor maneira possível. As letras e as cores, as composições, elas são bem diferentes, sendo utilizado um outro tipo de tinta também, que é o nanquim. Outra característica presente na pintura chinesa, que é também verificada na arte do Japão e da Coreia, é a suavidade na noção do movimento. Nesta cultura pode-se representar figuras humanas, por isso são comuns não só as pinturas de paisagem, mas também de pessoas. Objetos utilitários, eles também foram produzidos para uso cotidiano e cerimonial. Vasos, máscaras, estatuetas, telhas, jarros. Desta forma, podemos perceber como a arte ela estava presente nas mais diferentes formas da sociedade, né? Não só para ilustrar, mas para fins utilitários também. O Japão e a Coreia, que estão geograficamente próximos da China, receberam grande influência desta cultura, desenvolvendo com o passar do tempo suas próprias características e poéticas. Entretanto, pode-se perceber como esta arte oriental ela distingue-se da arte do Ocidente. Objetos utilitários também foram produzidos para uso cotidiano e cerimonial. Desta forma, podemos perceber como a arte está presente, né, em todos os âmbitos aí da vida do cotidiano. Apesar de ser difícil de definir em poucas linhas a pluralidade da arte oriental, pode-se apresentar as características, a influência do budismo, o uso da seda como suporte para as pinturas, que é esse caso aqui, olha. A sensação de movimento, coisa que a gente não viu lá na islâmica, valorização da pintura, da poesia, a produção de objetos utilitários, tá? Então, vamos à correção dos exercícios dessa unidade Oriente.
Número 1 é pessoal, é para vocês procurarem exemplo de construções que tenham influências arquitetônicas do estilo basilical bizantino aqui no Brasil. 2, a arte bizantina cristã, ela é marcada pelas catacumbas, que foi lá no seu início, letra A. Número 3, letra A. Número 4, como se manifestou a arte islâmica na medida em que não podiam representar figuras humanas nem representá-la. Era feitas por meio de figuras abstratas e geométricas. Tá? O islamismo não permitia representar figuras reais. 5, letra D, mosaicos coloridos e cúpulas redondas, letra D. Número 6, letra C, o desenvolvimento de uma iconografia e de uma simbologia própria nas catacumbas. 7, letra C. 7, letra C. Número 8, é uma resposta pessoal. Qual é a diferença entre o mosaico do período romano do Ocidente para os bizantinos? A diferença se apresenta na temática, tá? 9. Qual era a relação da arte bizantina com os imperadores romanos do Oriente? As obras bizantinas elas foram construídas com a autorização dos imperadores. Também era uma forma de mostrar a força e a influência do imperador com grandes obras. 10. Sobre a arte bizantina, é correto afirmar a letra D. 1, 2 e 3, letra D. Número 11, resposta. A religião, seja ela catolicismo, budismo ou islamismo, orientou a arte em suas temáticas e suas técnicas. Número 12, letra D. Número 12, letra D. Número... Gente, desculpa. Pulei. Aqui, número 12, letra D. Número 13. Agora tá certo. Número 13, letra D também. 12D, 13D. Número 14, letra E, a Central de Santa Sofia, aqui ó, letra E. Número 15, letra D, tá, pessoal? Número 15, letra D. Fechamos essa unidade de arte oriental. Aqui, ó, número 15, letra D. Fechamos essa unidade de arte oriental. Bons estudos e até a próxima aula.